Queria começar agradecendo a todo mundo que veio, muito obrigado. E também a Prefeitura de Petrópolis, a Secretaria de Cultura, a Lei Paulo Gustavo, né, que possibilitou fazer a versão digital do livro. E, enfim, agradecer muito a Lília, que foi aí nossa... sem ela, isso aqui não conseguiria fazer, né, toda a versão digital, enfim, e levar isso a cabo, entrar na lei. A Lília que é espetacular nisso, então muito obrigado, Lília. Um agradecimento também ao Marcelo Santana Lemos, que é um professor, pesquisador da questão indígena, que escreveu um livro, que foi o primeiro livro que me deu a ideia de escrever essa história, foi um livro do Marcelo, chamado assim, O Índio Virou Pó de Café, que é uma pergunta, e, enfim, ele investiga a colonização ao longo do Rio Paraíba do Sul, e como essa colonização afetou muito fortemente as aldeias indígenas e os indígenas que moravam na região, né? Então ele fez um levantamento muito cuidadoso, assim, muito importante, e eu cheguei nesse livro do Marcelo e depois lendo outras coisas, porque lá na Faculdade de Arquitetura a gente, né, quando vai falar de Petrópolis, se fala muito, né, do Keller, da Petrópolis Imperial, né, enfim, essa é uma memória muito presente na cidade, né, essa Petrópolis Imperial, mas a gente começou lá na faculdade também a estudar outros aspectos da cidade que também são relevantes para a sua história. E eu me interessei muito pela questão dos indígenas, que é justamente contar um pouco da história desse território antes mesmo de existir a cidade de Petrópolis. Então eu achei interessante que há uma história pregressa, há uma população, havia uma cultura aqui antes da fundação da cidade. Então eu comecei a ler, fazer uma pesquisa a respeito disso, e cheguei no livro do Marcelo, que fala dessa colonização ao longo do Vale do Paraíba, e pega a região serrana também. E, entre outras coisas do livro do Marcelo, tem a história do fazendeiro, que é digamos assim, o protagonista da história, que ele resolve, numa uma coisa pouco usual para a época, estabelecer um contato amistoso com os indígenas, né? Porque havia muitos conflitos, porque durante esse período já havia o declínio do ouro de Minas Gerais, de Vila Rica, e, bom, esse declínio do ouro começa a trazer vários problemas, né? Inclusive para a coroa portuguesa, por conta da diminuição dos impostos, enfim, desse tipo de coisa. Essa insatisfação também vai levar à Inconfidência Mineira, mas começa a criar uma pressão muito grande na capitania do Rio de Janeiro de abrir novas frentes econômicas da colônia para poder, enfim, o pessoal ganhar dinheiro e tal, abrir novas frentes. E uma dessas frentes foi começar a concessão de Sesmarias para implantação de fazendas nos sertões cariocas, né? Que eram lugares meio proibidos, assim, né? Então começou esse avanço sobre esses sertões, que eram áreas em que circulavam esses indígenas, né? Esses indígenas, eles não eram, eles eram nômades, assim, mas no sentido mais circular, assim, né? Dependendo da época do ano, da cheia do rio ou não, eles iam se deslocando pelo território à procura de alimentos, enfim, a questão do clima e tal. Então, ao longo do ano, eles circulavam para uma área extensa do território.
E de repente eles viram esse território em que eles circulavam sendo cercados por fazendas, gado, cavalo, engenhos, enfim. Então isso começou a ter muito conflito entre esses indígenas e os fazendeiros. Então começou uma perseguição aos indígenas, mortes, e os indígenas, por outro lado, também reagiram a isso. Então esses conflitos começaram a gerar muita preocupação na colônia. Então, aliado a isso, em 1754, por aí, com a chegada ao poder do Marquês de Pombal, ele expulsa os jesuítas do Brasil. E a ordem jesuítica era uma das principais ordens que lidavam com essa catequese dos índios, que é muito polêmica também. Mas, enfim, quando eles foram expulsos, esse trabalho de tentar lidar com os indígenas enfim, e de suplantá-los, assim, saiu das ordens religiosas e foi muito para a mão da iniciativa privada, dos próprios fazendeiros. Então, foi muito frequente tentativas de escravização desses índios, de assassinatos, de assaltos e tudo mais, o que elevou ainda mais os conflitos dessa época. Então, esse fazendeiro, que é daqui de Pati do Alferes, ele tinha uma fazenda, que é a Fazenda de Pau Grande, que é uma fazenda que existe até hoje em Pati do Alferes, e ele tenta um contato pacífico com esses indígenas, né? E ele já tinha tido alguns contatos prévios e tal, e ele tinha deixado ordem na fazenda dele para que se os indígenas fossem lá, para eles não serem ameaçados nem nada, e que ele iria lá conversar com esses indígenas. Então, um desses líderes indígenas é o Bocamã, que é uma figura real também, e eles estabelecem um contato de amizade frutífero, assim, né? Eles fazem ali um acordo, e a ambição do José Rodrigues, que é esse fazendeiro, é criar um aldeamento indígena que fosse ali subordinado a ele, parceiro dele ali, né, transformar esses índios em agregados da fazenda, alguma coisa assim. E ele convence o Bocamã a chamar outro chefe indígena para também vir conversar com ele, e eles tentarem chegar nesse acordo. Então, a história parte dessa premissa, né? Uma coisa que também é muito relevante na história e também é real é que essa fazenda em Pati do Alferes, ela ficava no caminho da Estrada Real. E a Estrada Real era muito patrulhada por membros do Exército, porque tinha muito assalto. Como era a estrada que descia o ouro de Vila Rica, tinha muito asfalto, desvio do ouro, então era uma coisa que tinha que ser patrulhada. E um desses oficiais que patrulhavam a Estrada Real e se hospedava nas fazendas, né, era o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele ficava hospedado na fazenda de Pau Grande, do Joaquim José, desse fazendeiro. Então, quando é descoberta a Inconfidência Mineira, né, o movimento, e tem a devassa, né, enfim, a investigação, ele é arrolado na investigação, por supostamente estar colaborando com a Inconfidência Mineira, porque um dos medos, né, da metrópole era que esse não fosse um movimento isolado, fosse um movimento que tivesse ramificações na capital da colônia e em outros lugares. Então, quando eles viram que tinha esse fazendeiro que recebia o Tiradentes, ele foi formalmente investigado, ele e a família dele. E depois, quando tem o movimento da Conjuração dos Letrados no Rio de Janeiro, que foi supostamente um outro movimento
separatista e tal, que alguns historiadores acham que não chegou a tanto. Tinha outro membro da família dele também participando das reuniões dessa conjuração dos letrados, que era no Rio de Janeiro, era uma reunião da Sociedade Literária do Rio de Janeiro, com, né, boticários, médicos, advogados e tal, que estavam ali discutindo literatura e foram acusados de serem subversivos por estarem lendo autores proibidos, enfim, e tal. Então também teve essa investigação. Então a história do livro trata dessa história real. Claro que aqui o meu quadrinho ele não é um documentário, então ele é um drama histórico ficcionalizado, tem muita ficção também, enfim, mas trata dessas figuras históricas e dessa trama política que tem desses fazendeiros que querem ao mesmo tempo criar um aldeamento, e para criar esse aldeamento eles pedem apoio ao vice-rei do Brasil, que era o Conde de Resende. Eles precisam do financiamento do vice-rei em dinheiro para poder abrir estrada, abrir a picada na mata, fazer o aldeamento em si, e ao mesmo tempo que eles são investigados por suposta tentativa de lesa-pátria, de subversão nessas tentativas de independência do Brasil. Então eles ficam aí nesse meio do caminho, tentando conseguir o apoio da própria pessoa que está investigando eles, né, por traição. E toda a contradição que essas pessoas trazem consigo, por no caso, esse fazendeiro que tenta essa aproximação com os indígenas e tenta, de certa maneira, estabelecer uma aliança com eles, ao mesmo tempo era um fazendeiro, dono de escravizados, e, enfim, então são personagens assim bastante complexos assim, e contraditórios também, como, enfim, normalmente as pessoas são. Então, o livro, e eu misturo esses personagens reais dessa história com personagens reais da época, do Rio de Janeiro da época. Então, assim, esse trabalho foi uma pesquisa, assim, que na verdade foram 3 anos de produção, entre pesquisa iconográfica, pesquisa de livros e desenhar também, né? Escrever o roteiro, desenhar. Foram aí bons 3 anos, assim, para produzir esse material. Então, é uma satisfação, assim, estar aqui com vocês, lançando esse livro. E, bom, é isso, assim, eu fiz essa pesquisa tentando também, pegando alguns personagens da época, que não necessariamente teriam relações entre eles, e crio uma história, um pano de fundo em que esses personagens digamos assim, do folclore carioca do século XVIII, de finais do século XVIII, se conhecem e se colocam aí numa trama entre eles, em que eles vão estabelecer relações aí de amizade, traições e tal. É isso, gente. Sem perguntas. Obrigado. Obrigada. Bem, primeiro, para mim foi uma honra poder participar desse projeto com você, e a Cassiana também. A Cassiana foi a revisora, né? E, enfim, a leitura crítica, né? A Cassiana foi a leitora beta, assim, né? Foi a primeira pessoa que leu, fez as primeiras críticas, assim, do que poderia melhorar. Então, assim, foi fundamental também aqui para que o livro saísse bem, assim. Foi essa leitura atenta da Cassiana, que é uma escritora importante, assim, importante para mim, né? E fez essa leitura,
críticas, aí a Cassiana também é muito boa nisso, de fazer críticas a mim. Então, mas foi fundamental, né, para o amadurecimento do trabalho, assim. E aí, mas também a participação da Lília é fundamental. Quando você falou desse projeto a primeira vez, você mostrou algumas lâminas, né? Quando a gente, acho que foi quando eu fui conhecer a casa de vocês a primeira vez, aí você mostrou como que você desenhava, tudo, e você contou essa história. Eu fiquei tão impressionada, assim, eu não imaginava, porque eu tinha acabado de descobrir, pelo Solstício do Som, o irmão do João, ele fez uma camiseta numa edição, acho que 2014, do Índio Velho, que era dos Puris, e aí também saiu, acho que foi um filme da Fernanda Almeida, falando dessa coisa fundiária na cidade, né, que mão de obra livre que construiu a cidade, né, nesse ideal de que não tinha mão de obra escravizada, que era uma grande mentira. E aí tinha os quarteirões para os imigrantes, mas eles completamente excluíram os negros, né, que moravam na cidade, e os indígenas nem se tem história nenhuma, não se fala nada, mas os coroados, né, a Cristina Michaelis, né, que é a nossa coordenadora aqui, ela falou, mas índios coroados, não é melhor falar indígenas? Eu, não, índio coroado é como os portugueses chamavam os indígenas da etnia Puri, né? Então é uma coisa, enfim, que não é só a gente não usar, porque os coroados, eles raspavam o topo da cabeça, tipo o padre franciscano, né, os frades, eles raspavam o topo da cabeça, então ficava o cabelo em volta e parecia uma coroa. Isso, aí eles puseram esse nome, né? Que é a visão dos brancos, né? E aí eu fiquei apaixonada pela história, porque a gente não sabe dessa história nossa daqui. E você fala da Valença, né? Da Fundação de Valença, mas é quase um espelho para a gente pensar também na fundação das outras cidades aqui, em que esses indígenas foram dizimados, né? Exato. Mas participando também da história nossa de povoamento mesmo dessa região. Né? E tiveram muitos incidentes, assim, a cidade de Resende, que teve um grande massacre indígena. Em várias cidades tiveram, inclusive eles jogavam roupa com varíola para os índios pegarem varíola e desenvolver uma guerra bacteriológica, assim. Então isso era muito comum, assim. E também essas caçadas, né? Eles iam atrás, matavam, assim, né? Conversando depois com o Marcelo, e lendo o livro dele, você tinha várias etnias, várias culturas, várias línguas que simplesmente foram erradicadas. Assim. O meu plano inicial era colocar no quadrinho os indígenas falando a língua puri. Assim. Isso que eu lembro, Mas não consegui fazer isso, porque, por exemplo, obviamente não sei falar a língua. E o Marcelo, ele compilou tudo que se sabia dessa língua num dicionário da língua puri. Mas é um dicionário com várias palavras, inclusive o Dom Pedro II foi uma das pessoas que listaram e pesquisaram a língua puri e colocou no diário dele várias palavras do idioma puri vêm do registro do Dom Pedro II, e o Marcelo foi reunindo todo esse material para fazer um único compêndio, que é o dicionário da língua puri. Mas uma coisa é ter o dicionário com algumas palavras, outra coisa é criar, né, sentenças, frases, não tem como fazer. Então eu desisti dessa ideia simplesmente porque eu não consegui achar ninguém que pudesse me ajudar, que soubesse a língua, entendeu? Então, inclusive no Google Tradutor tem tupi, você pode traduzir para tupi, mas só, então, que não é a língua deles, eles são de outro tronco assim, linguístico. Então,
não servia, sabe? Então, é isso, assim. Então, mas o interessante é que tem muitos trabalhos acadêmicos sobre isso, tem muitas pesquisas sobre isso. Então, quando eu conversei com o Marcelo depois, esse livro é uma tentativa de justamente popularizar o trabalho que esses pesquisadores também estão fazendo, são muito importantes, né? Porque, além do Marcelo, eu coloquei aqui no livro, tem uma bibliografia de alguns autores que eu consultei para poder escrever a história. Então, assim, hoje se tem muita pesquisa sobre isso, e é importante por exemplo, que quem se interesse, goste do livro, vá ler a pesquisa do Marcelo e desses outros autores. Porque aqui, né, o livro ficcional, a gente resume muita coisa, né? A linguagem ficcional pede alguns artifícios de roteiro e tal, que não necessariamente, né, porque é ficcionalizado, não necessariamente o que, digamos, ocorreu, né? É dramatizado de uma maneira que eu achei interessante, mas ir nos autores, nos pesquisadores, ter contato com essa pesquisa muito séria, assim, muito tenaz desses pesquisadores que estão aí tentando resgatar um pouco da nossa história, né? Agradecer pelo material, né, finalizado, entregue, né, a gente da cultura agradece quando a gente consegue ter um material tão importante para a cidade, para a gente poder reposicionar as narrativas e poder ter materiais não apenas pedagógicos, mas também materiais ricos para a gente poder produzir mais pela cidade, né? E para a gente poder trazer as complexidades das narrativas, de como é que elas se complementam, porque a cidade imperial ela só contou até agora uma versão da história. Então, o teu trabalho, Bernardo, é um trabalho de uma relevância inaugural, originária da cidade, que você está devolvendo isso, e eu, como trabalhadora da cultura, fico muito emocionada, lisonjeada do teu trabalho e do teu processo. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda coisa são duas coisas. O Marcelo Lemos, ele tem originariamente, né, uma relação muito próxima com muitas outras pesquisas, né, a Cibele Ipanema, o Luiz Fernandes, o Marcelo, ele conseguiu juntar assim um monte de narrativas. Ele é uma pessoa próxima, né, pelo movimento Bahia Viva, que é um movimento que eu faço parte lá no Rio, que trabalha e se aprofunda muito sobre as 13 comunidades indígenas que a gente chama ainda no estado do Rio de Janeiro. Então, o Marcelo, ele é uma origem muito importante para que mais pessoas como você, e que você vá atrás de todas as pesquisas dele, consiga entregar um material de tanta importância sobre todas as outras. É porque a gente está aqui, né? Então a gente quer salvaguardar o que a gente está aqui. Mas tomara que você consiga ir atrás de todas as outras histórias, vai me ajudar muito, inclusive, porque eu vivo atrás dele. E aí, como é que você dialogou entre a ficção e os materiais de pesquisa? Queria muito te perguntar sobre isso, né? Porque eu sou do cinema e isso me interessa, essa é a parte que me interessa, é onde a literatura dialoga com isso, né? Então, eu já fico brincando no bar, né, Lília? como é que o bar florir, né? Então, essa relação da ficção com as narrativas que você conseguiu encontrar e escovar, né, chafurdar ali dentro do Marcelo, da pesquisa do Marcelo, e se você usou algumas outras referências, então isso também é interessante da gente trazer. Como é que você se colocou também a partir das ilustrações, né? Como é que você dialogou isso com a Ingrid? Não. Com a...
Esse ele não fez com não foi com ela. Foi do Crônica. Então, esse trabalho de ilustração, assim, muito me interessa também. Quais são as referências que você buscou? E eu ia fazer uma outra pergunta que, graças a Deus, eu esqueci. Não, então, o Marcelo é um cara, assim... Primeiro, eu conheci a pesquisa dele na internet. Eu comecei a procurar na internet dissertações de mestrado e tese de doutorado sobre o tema. Aí cheguei na dele. Aí eu comecei a ler e aí rapidamente eu vi que ele tinha lançado um livro. Porque ler na tela e tal, aí eu comprei o livro. Aí outros pesquisadores também, eu li esses trabalhos acadêmicos, assim. E o livro do Marcelo, inclusive, terça-feira agora, vai ter um lançamento conjunto meu com esse livro e o Marcelo com o livro novo dele lá na UERJ de Maracanã, terça-feira. E que ele está lançando agora um novo livro. Então, assim, o Marcelo foi muito parceiro, assim, ele foi uma honra, assim, ele concordou em escrever um pós-fácil para esse livro. E ele tem esse trabalho que é muito, muito importante, muito relevante, como você falou. E uma coisa e quando eu mandei para ele ler, eu fiquei um pouco apreensivo porque, né, ele faz uma pesquisa séria e na hora de você dramatizar, você vai atrapalhar um pouco a pesquisa dele. Eu vou falar, pô, mas não foi assim e tal. Mas ele super entendeu, assim, a proposta. Ele falou, não, é isso mesmo, tal. Porque, assim, você fala como que eu me apropriei da pesquisa e como é que eu inseri a ficção, foi porque eu fiz eu tive uma proposta que é o seguinte, eu ia inserir a ficção nas lacunas da pesquisa. Então, a pesquisa... por exemplo, esse fazendeiro, a gente sabe muito da história por causa das cartas. Ele mandou a carta, ele chegou a mandar uma carta para o ministro de Relações Intramarinas de Portugal. Então, porque lendo a história aqui, fica claro que o vice-rei não confiava nele de jeito nenhum, porque afinal ele era investigado, né, de traição. Então ele passa por cima e manda a carta direto a Portugal, que expondo as ideias dele, e vem de Portugal a ordem para que o vice-rei dê o suporte para ele. Então o cara fica mais furioso ainda de vir essa ordem, porque ele passa por cima do vice-rei. Então a história, então, ela é documentada, mas ela tem muitas lacunas. E nessas lacunas eu fui tentar trabalhar a inserção dessa trama ficcional entre esses personagens, assim. Por exemplo, esse fazendeiro leva os indígenas para o Rio de Janeiro para conhecer o vice-rei. E acontece uma coisa muito interessante, que obviamente os indígenas não queriam ir, porque eles obviamente tinham medo, que sofreu uma emboscada, que era uma armadilha e tal. E o fazendeiro ele concorda em deixar a família dele de refém com os índios. E leva os caciques lá com uma comitiva para o Rio e a família dele fica de refém, né, na fazenda, com os indígeos dentro da fazenda. Se alguma coisa acontecesse, eles podiam matar a família. E deu tudo certo, assim, na história real. Aqui entra um componente ficcional do que acontece com eles no Rio de Janeiro, que é uma ficção inserida na história real, mas que não contradiz a história real. Assim, eu tento não, toda vez que eu tomo essa decisão, de não contradizer a história documentada, né? Então eu vou trabalhando essas lacunas. Isso acontece várias vezes. Por exemplo, tem vários personagens da história carioca, como a Bárbara dos Prazeres, que é muito famosa no folclore do Rio de Janeiro, como a bruxa do Arco do Teles, e que ela participa da história, porque ela é contemporânea deles. Obviamente não tenho nenhum registro de que eles teriam se conhecido, mas se tivesse se conhecido também não teria registro, porque ela era uma prostituta que trabalhava na Praça 15. Então eu crio essas relações e
essas tramas ficcionais nessas lacunas da história documentada. E quanto ao desenho, assim, eu optei por fazer o desenho em preto e branco com bastante achura de nanquim, assim, que é uma técnica que eu gosto muito. Assim, primeiro remete a muitos quadrinhos feitos nos anos 70, assim, e começo dos anos 80, que foi quando eu comecei a ler, e eu gosto bastante, fez parte da minha formação, assim, de desenhista, assim. E também tem um pouco a ver com a técnica que se tinha na época de se trabalhar com bico de pena, com achuras. Então eu achei que era apropriado a linguagem do quadrinho trabalhar esse preto e branco com esse trabalho de achuras, de bico de pena. Mais uma pergunta? Minha aqui. Pode falar. Vou começar com uma história. O meu irmão, há, sei lá, 20 anos atrás, ele ficou numa tribo indígena, lá para cima. E aí a pergunta é: você já pensou em fazer uma imersão assim numa tribo? Não sei, Não, já pensei, seria incrível, assim, a grande questão, assim, né, porque como esse trabalho eu fiz, assim, no meu tempo de folga, assim, da faculdade, eu dou aula, sou professor de desenho na faculdade, então, oriento trabalho, envolvido com um monte de coisa, grupo de pró-docência e tal. Então eu não tive tempo de fazer isso, mas eu tinha vontade de ir conhecer, fazer essa imersão, né? Porque seria incrível, assim, seria uma experiência muito legal. No segundo livro. Pode ser, na verdade eu já estou trabalhando no segundo livro, porque apesar desse livro ele fechar um arco da narrativa, a história continua, porque uma coisa interessante do livro do Marcelo e dessa história é que tem muitas partes meio aventurescas, assim, reais que aconteceram. Então, nesse livro eu não consegui falar tudo ainda, porque tem desdobramentos além do que está aqui, que eu já estou trabalhando no segundo livro. A respeito disso, assim, porque é uma época de muita contradição, assim, e de uma formação, porque é um período que a gente estava vendo uma grande mudança política no mundo, né? A gente tem a independência americana, a independência do Haiti, Revolução Francesa, a gente tem aqui no Brasil Inconfidência Mineira. Então é um momento em que as colônias americanas estavam rompendo com a metrópole, né? E na França, né, depois a deposição da monarquia, que foi muito violenta. Então Portugal estava muito apreensiva com isso, vendo que no mundo inteiro estavam tendo insurgências contra as potências europeias, e quando tem a Inconfidência Mineira, eles trocam o vice-rei e põem o Conde de Rezende, porque era um cara casca-grossa, era um cara duro, assim, para poder investigar e barrar qualquer possibilidade de uma insurreição que pudesse ameaçar o controle da metrópole portuguesa aqui no Brasil, né? E ao mesmo tempo a gente tem esses fazendeiros que estavam na sociedade literária lendo filósofos do iluminismo, e eram escravocratas. Então a contradição, havia uma contradição interna também dentro desses personagens, assim. Bom, parabenizar Bernardo, meu amigo, pelo trabalho, mais uma vez.
Também expressar a satisfação de estar aqui, agradecer a casa, enfim, pelo evento, Lilian. E acho que não é uma pergunta, é uma demanda de um comentário sobre como que você percebe essa obra ou a contribuição dela para a formação do arquiteto urbanista, você como um pesquisador, um arquiteto urbanista, professor e pesquisador, que é pelo registro, né, espacial arquitetônico e também pela história que é contada na perspectiva do território, né, quando você fala da Praça 15, fala da própria disputa de territórios, enfim, entre os distintos grupos e a própria questão, enfim, do caminho, né, enfim, que esse território se localiza entre, né, as jazidas de Minas e o porto, enfim, como que o quadrinho e essa obra pode apresentar uma crítica, um conteúdo e uma contribuição para os estudos urbanos e arquitetônicos. Não, a pergunta é ótima, assim, porque a formação do território, né, isso que eu acho importante para o arquiteto urbanista estar atento, que a formação do território vai além da formação de uma civilização colonizadora europeia, né? Então, o território, ele tem uma cultura, ele tem uma ancestralidade, ele tinha pessoas que viviam nesse território e que muitos desses caminhos dos indígenas depois viraram estradas e são estradas até hoje, né? Então, muito disso é apagado por conta de que só se considera cultura e só se considera arquitetura ou cidade, tudo, quando é essa cidade da matriz europeia, né, colonizadora. E que haviam dinâmicas anteriores a isso, né, a formação da cidade de Petrópolis, né? Os indígenas, eles tinham uma articulação política entre si, né? A maioria várias dessas aldeias eram inimigas entre si, outras eram aliadas. Quando chegaram portugueses e franceses, algumas etnias se aliaram a um ao outro. Então, a formação do território, que é né, onde a gente trabalha, né, ela tem uma complexidade que às vezes não dá ao indígena o verdadeiro protagonismo que ele merece nessa dinâmica, né? E por outro lado, ao fazer essa pesquisa e o quadrinho, me deu a oportunidade de pesquisar muito, por exemplo, o Rio de Janeiro do século XVIII, como é que funcionava a cidade no século XVIII, assim, um cenário importante da história, além da Praça 15 no Rio de Janeiro, é o Morro do Castelo. Então, que é um morro que não existe mais no Rio de Janeiro. Então, resgatar essa memória do morro, as histórias do Morro do Castelo, que também são importantes. O Morro do Castelo também tinha um folclore em volta dele, desse convento jesuítica que tinha lá. Então, também permite resgatar um pouco dessa história da cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, e como a cidade se transformou de lá para cá, né? E como essa transformação também está ligada por decisões políticas e comerciais da época, assim. Então, foi uma viagem interessante, assim, de pesquisa, para poder desenhar e retratar a cidade como ela era em finais do século XVIII, pesquisando pinturas, enfim. Então, é uma tentativa também, né? A gente lá aqui na UERJ, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, eu tenho com os meus alunos uma pesquisa chamada Laboratório de Narrativas Gráficas, em que a gente pesquisa e produz histórias em quadrinhos da história de Petrópolis. Então, essa coisa de você pesquisar
E narrar a história é uma maneira de você recontar a história através de uma atitude mais ativa nessa pesquisa da história, de você também produzir material, produzir arte a partir disso, e não apenas a leitura passiva do que foi feito, mas de você pegar o que foi feito e transformar, e ao transformar, você também está contando a história e também está contribuindo para esse estudo, né? Então, é isso. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta. Primeiro, parabenizar, porque eu acho muito interessante o potencial que tem de contar essa história não contada. Eu cresci aqui para ensino fundamental, ensino médio, até a faculdade, estou nessa cidade. E a gente teve visita em Museu Imperial, conhecemos a história da cidade, e a cidade tem muito esse culto ao Império, a Dom Pedro, a Princesa Isabel. E é interessante porque fazer uma obra assim tem um potencial de jogar uma luz em algo que nem era nem citado. Eu não lembro na minha educação ser citado que existia alguém aqui antes, ou que a cidade antes era algo antes de ser imperial, antes de ser isso tudo que a gente conhece. Então eu acho um potencial muito legal. Então talvez se eu tivesse ali adolescente, tivesse um quadrinho que é uma mídia fácil para eu me interessar no assunto e querer investigar mais, é muito interessante. Eu acho um potencial legal para chamar a atenção de pessoas para esse assunto. E eu queria perguntar sobre o processo da criação da história em relação à pesquisa, de como que foi para ver os eventos históricos e pensar, isso aqui é um bom final, isso aqui é uma boa virada de plot, isso aqui é um bom começo, fazer esse recorte histórico, né, na história, e esse recorte geográfico, como que foi para você fazer essa relação e criar isso, a partir disso, uma narrativa? Mas queria fazer um comentário que é o seguinte: a gente precisa realmente cada vez mais conhecer a nossa história, né? A gente, até para saber onde é que a gente está pisando, a gente tem que conhecer a nossa história. O que ele falou ali, eu concordo plenamente. Acho que o meio gráfico é uma forma de você tornar, inclusive, a história mais compreensível, mais interessante para o público em geral. Mas a minha pergunta é a seguinte: você olhando, conhecendo essa obra e começando a ter que retratá-la, você percebeu semelhanças digamos, de narrativas com os tempos atuais? Eu estou dizendo isso porque desde que eu estou em Petrópolis, eu tenho estudado muito história, inclusive de Petrópolis, e agora de Dom Pedro II e coisas do gênero. E eu fico olhando, eu digo, as histórias se repetem, né? A condição política de Dom Pedro II, e se eu olho para a nossa condição política atual, cara, é igualzinho, entendeu? As pessoas parecem que não aprendem, né? É um negócio impressionante, né? Agora, eu não sei, como isso é um período que eu realmente não domino, não tenho muito conhecimento, eu queria saber o que você acha disso. Então, Fred, eu concordo plenamente. Uma das coisas que eu fui percebendo em relação a esse período histórico e a história, a nossa história contemporânea de agora, primeiro é a contradição das pessoas, assim, né? Então, hoje a gente tem pessoas que defendem a morte, a tortura, e acham que esse é um caminho político promissor, através da repressão, e ao mesmo tempo são cristãs e propagam dentro da religião um caminho que é quase o oposto disso. Então, você tem pessoas que são iluministas, que estão defendendo, lendo textos e livros dizendo que as pessoas nascem livres, que todos são iguais, que a formação de um Estado democrático contemporâneo, né? A independência dos Estados Unidos, a Constituição americana estabelece que são todos iguais, né? E ao mesmo tempo as pessoas que defendem esse iluminismo, essa nova forma do Estado político, de um Estado moderno, eram os escravocratas, que é uma coisa completamente louca, e tentavam de alguma maneira
trabalhar isso, essa contradição, porque isso não era do interesse econômico. Então, isso acontece até hoje, você ser contraditório com seus ideais por conta de interesses econômicos. Então, isso eu acho perfeito. Outra coisa é a questão da polarização, né? A gente hoje, né, o mundo nunca esteve tão polarizado. Não sei, eu acho que ele já foi muito polarizado. Então, nessa época, né, como eu falei, você tinha um movimento no mundo inteiro de derrubada de monarquias, de estabelecimento de estados democráticos repúblicas, o pseudo, né? Ou repúblicas, né? Imagina, né? Tinha acabado, a minha história começa em 1790. Em 1788 teve a Revolução Francesa. Em 1776 foi a Revolução Americana. Então, o mundo estava virando de cabeça para o ar em termos de política, né? Havia uma aceleração da história, digamos assim, em prol de uma mudança política de ideais que estavam se espalhando pelo mundo, como acontece agora, de essa efervescência política que está acontecendo no mundo atualmente. Então, eu concordo plenamente. Assim, eu acho que essas histórias vão se repetindo várias vezes, né? E sem contar a maneira como os indígenas são tratados, né? E que ainda são alvo de preconceito, de violência, de não entender que havia pessoas naquele território e que o território foi tomado deles e que eles não tinham. E uma coisa trágica assim, dessa história é que mesmo esse fazendeiro que supostamente é bem intencionado, e, enfim, ele está movido por interesses econômicos também, porque ele tem uma fazenda, ele quer que a fazenda dele prospere, mas mesmo isso é um motivo do genocídio cultural dos indígenas, porque para eles serem assimilados, para fazer aldeamento, eles têm que ser catequizados, eles têm que pôr roupa, eles têm que adotar a fé cristã. Então, eles têm que se adequar a um modelo de cidade europeu. Então, esse contato e esse extermínio da cultura indígena acontece até hoje, né? Acontece até hoje, né? Essa questão do marco temporal é uma agressão ao direito indígena, né? E isso está se repetindo dessa época até os dias de hoje, né? Então, esse aspecto meio cíclico da história está coberto de razão, assim. O Brasil, né, é um país de muitas contradições e parece que a contradição é sempre a constante na política brasileira, assim. E respondendo ao Luca, então, isso foi uma coisa, muito dinâmico, assim, porque como eu tinha esses balizadores da história documentada, eu queria incluir na minha história, mas a trama ficcional, mas que ela respeitasse a história documentada. E uma coisa que eu achei interessante, um bom ponto de início e conclusão é o primeiro contato desse fazendeiro com os indígenas, que é em 1790, que há esse contato, esse primeiro contato amistoso, e então que começa esse processo de se tentar criar um aldeamento e de se tentar negociar com o governo da metrópole e com o vice-rei, e a história termina com o fim do mandato desse vice-rei. Então, eu acho que era um ponto em que a trama, né, o arco narrativo se encerraria bem. E também em função dessa negociação com a coroa portuguesa. Então, a partir do próximo volume, a história começa com um novo vice-rei. E as novas tramas que vão surgir a partir da chegada desse novo agente político, que é bem diferente do anterior, mas que
vai continuar essa questão. E na segunda parte, porque na história realmente aconteceu, o foco da história sai um pouco do Rio de Janeiro e vai, de fato, para o sertão carioca. Então, a expedição que eles fazem pelo interior do estado, e aí eu não vou falar mais, porque, né, para não estragar a história, mas a partir de um evento que acontece... Um spoiler. Mas quem lê o livro do Marcelo vai ter um spoiler. Mas a partir de um evento, eles têm que percorrer o interior do estado do Rio de Janeiro. Então, aí o foco da narrativa, isso também foi coisa que eu pensei. O primeiro arco se passa no Rio de Janeiro, dentro dessa política né, colonial, com a Europa e Confidência Mineira. Está esse momento muito forte de turbulência política, que eu achei interessante registrar. E na segunda parte, eles vão, de fato, ter a experiência do cenário do interior do estado, do sertão carioca. E a questão política entre os fazendeiros, entre os indígenas, outras aldeias também. A questão dos escravizados também, vão ter eventos relevantes também em relação a isso, que eu vou incorporar na história também. Então, eu separei nesses 2 momentos, e aí cada capítulo eu ia marcando de acordo com a história e como... enfim, aí tem aqui nesse livro tem a revolta dos letrados, a conjuração dos letrados no Rio de Janeiro. Então eu fui marcando assim por esses capítulos assim.